Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Pronto. Com você a palavra, Lapinha. Ok. Boa noite a todos. Nós estamos hoje dando continuidade aos eventos preparatórios da segunda jornada, trazendo hoje o eixo 2, né? O analista frente ao discurso de ódio e a nova lógica coletiva. A nova lógica é o simbólico, a civilização, nos termos de Lacan, né? Iniciaremos com a apresentação do argumento por Cláudia Formiga e Margarida Assad, coordenadoras do eixo 2. A seguir, nós vamos ouvir Suelen Conde e Nelson Mateus, analistas praticantes, ela em João Pessoa, ele em Recife, que participam das atividades da escola e contribuem com nossas reflexões. Eles foram convidados para estimularem a discussão que, a partir do material elaborado por eles, será estendido a todos os presentes. Temos um objetivo muito claro, isso é importante dizer, é estimular a elaboração de questões e o envio de trabalhos para a segunda jornada, para esse eixo 2 da segunda jornada, cujas inscrições já estão abertas no site da jornada. Eu vou dar, então, a palavra à Margarida e à Cleide, a Cláudia, e depois eu passo para Suelen e Nelson. E uma coisa que é interessante, voltarei a falar nos devidos termos, nós vamos usar e nos louvar bastante daquele espumas ao vento, né? Espumas ao vento nos permite fechar realmente às 21h30. Quem não conseguir se inscrever, ou mesmo tendo se inscrevido, o tempo se esgotar, tudo bem, a espumas ao vento salva tudo e tudo depois vai ser recuperado, né? E o importante a gente é levantar dúvidas, é levantar questões que estimulem o trabalho, não é tanto mais teoria em si, né? Então, pronto, Margarida e Cláudia, quem é primeiro? Parece que é Cláudia, né? Que vocês Eu começo. Está me ouvindo? Vamos. Então, quero dar boa noite a todos. Quero começar agradecendo, Lapenda. De novo, quero agradecer a Cleide, as colegas da Comissão Científica da Jornada. Muito ricas as discussões, muito rico para mim participar dessa comissão. Quero agradecer em especial a Margarida, minha companheira de eixo,
com quem eu tenho bem mais de perto dividido dúvidas, preocupações com esse trabalho, uma parceria que tem se construído de uma forma muito boa. E hoje eu quero agradecer a Sueli e a Nelson, os convidados nossos aqui hoje, né, pela companhia tão instigante e alegre de vocês na preparação dessa atividade. Foi muito bacana o clima de trabalho que a gente teve para preparar essa atividade de hoje. Então, o que pensamos como proposta para essa noite, em que vamos abordar esse eixo 2, o analista frente ao discurso de ódio segregador e a nova lógica coletiva, foi da gente trazer aqui menos respostas prontas ou elaborações finais sobre as manifestações de discurso de ódio e da segregação e fazer mais provocações ao trabalho. Que essa conversa hoje nos sirva como uma provocação ao trabalho, né, para pensar situações da clínica e da cena do mundo, né, que nos instiguem a escrever trabalho para a jornada. Então, primeiro eu vou fazer uma leitura do argumento e depois, no sentido de desdobrar um pouquinho mais esse argumento, eu vou trazer algumas notas que eu tomei do texto de Lacan sobre o tema da segregação, que é uma das questões centrais a esse eixo. Então, eu vou fazer primeiro a leitura. É o analista frente ao discurso de ódio segregador e a nova lógica coletiva. Freud encontrou nos sonhos o seu ponto de partida para a construção de um aparelho psíquico formado por inconsciente, pré-consciente e consciente, com o qual ele pôde abordar duas questões, o desejo e o seu objeto, questões que são fundamentais para a suposição de um sujeito ao inconsciente. Lacan deu um passo a mais e com outros elementos, o S de A barrado, o S1, o S2 e o A, apontou a novas problemáticas para o desejo e o objeto na relação com o saber e a verdade. Essa virada teórica lhe permitiu propor o inconsciente real, incluindo aí o gozo como alteridade constituinte, um germe que ele irá nomear de letra de gozo. O inconsciente é político, quer dizer, transindividual. Essa é uma proposição de Lacan. Miller, em Intuições Milanesas, explora essa afirmativa lacaniana, apontando que conceber o inconsciente como político parte não do pai, e sim do inconsciente como que está a ser definido. A evaporação do pai, no discurso da hipermodernidade, assim como a emergência do gozo feminino, tem como efeito o surgimento de novas subjetividades e o crescimento da segregação e do discurso de ódio. Se o pai se evaporou, o que veio em seu lugar? Como fazer laços numa época em que as identificações ruíram, dando lugar a novos coletivos? Como entender o racismo e a segregação, fenômenos tão prevalentes em nosso tempo? O que podemos aprender enquanto analistas, quando nos colocamos nesse novo mundo sem a pretensão de compreendê-lo de imediato? A psicanálise interroga as novas possibilidades de laço social, tendo como orientação os destinos inerentes ao gozo, que em sua raiz é segregador. Isso exige do analista que se interesse pelas questões da cidade, por uma leitura da subjetividade de sua época, para decifrar aí o movimento simbólico da civilização. Neste eixo, acolheremos trabalhos que, partindo de vinhetas clínicas e ou de situações do contemporâneo, possam produzir questões e elaborações sobre esses fenômenos e suas manifestações em nosso tempo. Então, essa é a leitura, e desse argumento eu procurei pensar o tema da segregação, algumas passagens do texto de Lacan em que esse termo aparece para trazer aqui para essa nossa conversa de hoje. Eu começo, então, retomando do argumento geral da jornada, a referência que faz a nota sobre o pai, que é onde, em 1968, Lacan mencionou o que ele denominou a evaporação do pai, situando a segregação como sua cicatriz. O declínio do nome do pai, enquanto função, produz uma mutação da ordem simbólica que deixa uma marca, a segregação,
do vazio daquilo que se evaporou. A noção de segregação é utilizada por Lacan ao longo do seu ensino para tratar dos efeitos que o discurso produz no laço, tanto no que diz respeito à comunidade analítica, em 67 Lacan estava criando a sua escola, né? Quanto como um processo resultante de uma política de mercado. Na proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da escola, onde Lacan introduziu o conceito de segregação, ele antecipa os efeitos do discurso da ciência sobre os sujeitos, evocando o campo de concentração nazista como um precursor do reordenamento das agrupações sociais, feito pela ciência e, em especial, a universalização que ela introduz. No seminário 17, no contexto de sua elaboração sobre os discursos, Lacan vai interpretar o discurso do mestre contemporâneo a partir dos discursos do capitalismo e da ciência, e atribui a ascensão da segregação, as modificações nas modalidades de segregação, a uma mutação do discurso do mestre, que, sob o domínio da ciência, por meio das cifras, das tecnociências, transformaria os sujeitos em dados cifrados, cujo efeito é a dessubjetivação, pela ausência de palavras. Isso que a gente já vivencia hoje, né? Foi antecipado em 67 e depois em 69, 70 por Lacan. Se utilizando das formulações e conceitos construídos por Freud na compreensão do mal-estar de sua época, o tema da segregação em Lacan está vinculado à sua tese dos ideais universalizantes introduzidos pelo discurso da ciência, e é tomada tanto no nível dos sujeitos como no das agrupações, como efeito, como consequência da universalização. Ainda no seminário 17, há uma referência à segregação no contexto de um questionamento que Lacan faz ao mito freudiano de Tote e Tabu, está na página 107. Ele diz assim: o que resulta do assassinato do pai da horda é que os filhos se descobrem irmãos. Ele considera ridículo o gasto excessivo de energia, é isso que ele diz, né? Com essa ideia obsessiva da fraternidade, que só poderia recobrir uma outra coisa. E aí ele diz: só conheço uma única origem da fraternidade, é a segregação. Bom, a ideia é eu não me alongar muito nessas notas, eu ficaria nessas 3 referências que eu encontrei no texto de Lacan, mas eu queria trazer ainda um último recorte, a partir de uma reflexão que me foi possível fazer num trabalho que eu apresentei no último encontro brasileiro sobre o tema da violência contra as mulheres e o feminicídio. Eu me pergunto se as referências teóricas que serviram como orientação para uma pesquisa que eu fiz sobre o ódio dirigido às mulheres serviriam para uma leitura de outros acontecimentos que igualmente trazem à cena do mundo a manifestação de ódio no seu aspecto segregador, como, por exemplo, esse episódio ocorrido há pouco de uma pessoa que foi assassinada por questões de ódio e intolerância política. Num texto que trata dos transtornos da linguagem e da segregação, Bassols distingue os 2 tipos de segregação em Lacan. Um primeiro, que é a segregação estrutural, inerente ao fato da inserção na linguagem, e se fundamenta na argumentação de que os sujeitos e os discursos se constituem por intermédio do significante mestre e dos modos de gozo, né, que são singulares. Essa segregação é estrutural e comporta um rechaço primário de um objeto ou de um gozo. E a outra, a segregação dita social, que se dá no plano do vínculo do sujeito com os outros, que diz respeito aos efeitos da segregação que perpassam a relação de um sujeito universal, constituído pelo discurso da ciência, e a exigência de mais de gozar. Esse imperativo de mais de gozar tem como resultado a constituição de um sujeito que percebe o gozo diferente do seu como um gozo a menos para si, e por isso segrega o diferente. O resultado disso é a produção de campos de concentração, como disse Lacan, campos de concentração de gozo, onde os sujeitos tornados iguais recusam a segregação estrutural, recusando também a singularidade. O fenômeno descrito por Lacan como estrutural na psicose, aquilo que fica fora,
que fica fora do simbólico, retorna no real, é uma operação, diz Bassols, fundamental para entender qualquer segregação. Ele diz que o modo como cada um responde a essa segregação estrutural está na base da segregação social, ou seja, desses efeitos, né, da segregação. A segregação social é uma resposta a essa segregação estrutural. O rechaço a esse outro que eu carrego em mim, em posição de extimidade, é o que está na raiz do racismo, diz ele. Eu acho que, em certa medida, essa distinção, essa articulação entre individual e coletivo ajuda na leitura de alguns fenômenos de intolerância, a partir da noção de estranheza que Lacan situa em lugar do gozo mais íntimo, opaco ao sujeito. É esse gozo estranho, gozo mais íntimo, porém opaco a uma explicitação pela linguagem, que frequentemente é atribuído ao outro, que passa então a ser tomado como inimigo mortal. Eu ficaria por aqui, por enquanto. Obrigada. Então, eu sigo, né, Lapena? Sim, sim. Bem, boa noite também. Eu também quero agradecer ao convite que foi feito por Cleide, como coordenadora da jornada, a Gisele e Sandra, como coordenadoras da comissão científica, e aos colegas que fazem parte dessa comissão, que tanto estimulam a gente ao trabalho, a questões e ao avanço do saber e da nossa formação como analistas. A Cláudia também, essa parceira fiel, né? É aquela trabalhadora decidida que está sempre presente, e aos colegas Nelson e Sueli, que trouxeram esse estímulo da alegria da juventude, que tanto nos estimula ao trabalho, né? Então, é sempre muito bom, foi um encontro muito, muito alegre, muito gostoso trabalhar com eles, e sempre que... Eu acho que Cláudia já trouxe bastantes elementos, muitas noções importantes para esse eixo, para o que a gente pretende acolher de trabalhos, né? Principalmente quando ela desenvolveu tão bem e encontrou tantas referências importantes sobre a segregação, que é uma questão extremamente atual, extremamente provocante, que nos preocupa e angustia tanto no contemporâneo. Então, acho que ela já levantou muitas questões, mas eu vou só trazer um olhar agora sobre a questão do ódio, que no nosso eixo aparece esse significante, esse ódio segregador, que foi para nós um desafio, né? Desde o começo a gente ficou às voltas com o que era esse ódio, é um discurso, é o que esse ódio exatamente que poderia estar nessa raiz da segregação. Então, o que eu pude trazer sobre isso pensando exatamente no que a jornada como tema interroga. E o analista? Né? E o analista frente a essa evaporação do pai? Então, o que nos interessou é pensar como essa evaporação do pai traz consequências sobre a questão da segregação e do ódio, e aí a gente faz esse a mais, que são os laços. E é isso que eu queria ver, como é que a gente, a partir da segregação e do ódio, vai pensar a possibilidade de novos laços. Então, o que a gente quer dividir com vocês, não é? que participam da nossa sessão, é exatamente isso. Quer dizer, como é que essa queda da função paterna pode trazer esses efeitos de ódio e segregação. Entendemos que Freud pensou o ódio como parte da constituição do sujeito. A gente lembra que lá em Pulsão e suas vicissitudes, seus destinos, Freud nos traz o ódio como primário, né? É uma indicação que sempre me chamou muita atenção, como ele coloca o ódio como primário. E ele faz muitas referências sobre o ódio e o amor, né?
E o que a gente quer ir avançando é tanto no que ele traz ali sobre o ódio, como também o que Lacan pensou sobre o ódio. A gente vê que o Freud aborda o ódio quando ele está falando das pulsões, né? Pulsões e seus destinos. Onde é que, nesse âmbito das pulsões, entraria amor e ódio? Para Lacan, essas paixões de amor e ódio ele atribui ao ser, ele diz que são dirigidas ao ser. Mas para Freud, essa polaridade está relacionada a um eixo prazer-desprazer. Para ele, aquilo que causa desprazer é expulso, é colocado fora. O que dá prazer permanece dentro. Né? Ele fala da introjeção e projeção. E ele desloca a relação de amor e ódio para essas relações entre o ego e os objetos. Ele faz questão de dizer: as pulsões não tem por que odiar. Quem odeia não é a pulsão. Então, a relação não é entre pulsão e objeto, é entre o ego e os objetos. Isso é Freud dizendo. Acho essa uma coisa muito aguçada de Freud, que já antecipa muito do que a gente vai pensar sobre o ódio. Mas Lacan vai trazer essa polaridade no outro registro. Né? Para ele, é uma questão mais complexa. No seminário 20, a gente vê que Lacan junta amor e ódio como amódio. E que esse ódio, Lacan coloca como uma parte de uma segregação primária daquilo que eu não consigo absorver, mas que me pertence. Quer dizer, esse ódio se dirige, como Cláudia já falou, aí é algo de uma segregação, que seria o que ela colocou como Bassols traz essa segregação estrutural. É uma segregação estrutural que vem sobre a forma de ódio, eu odeio o outro, que tem algo que é meu. Né? O narcisismo das pequenas diferenças, né? Que o Freud já falava. Quer dizer, o que eu odeio no outro é algo que está em mim e que eu não tenho como nomear isso, eu coloco no outro. Oscar Ventura traz uma definição que eu queria deixar aqui. Ele diz assim: é o mesmo subjetivado como um resto inomeável apanhado nas redes do outro. E o que se segrega é o gozo que está encapsulado na identificação e que é o alimento privilegiado do ódio. Quer dizer, ele, naquele texto sobre o amor e os laços social, uma conferência que ele faz em Minas, ele traz isso, né? Quer dizer, que há um gozo encapsulado na identificação e que é o que alimenta o ódio. Então, tanto Freud como Lacan, há algo no ódio que é um projetado. Em Lacan, é segregado. Pois com esse significante segregado, a gente faz uma cumplicidade entre aquele que segrega e o que é segregado. Há uma certa semelhança, vamos pensar assim. Agora, o que a gente queria avançar um pouco mais é o que isso tem a ver com os laços sociais. Quer dizer, por que nós colocamos segregação e ódio e novos laços sociais? Bom, isso a gente vai deixar para o público, para vocês que vão nos ajudar a entender e um pouco mais isso, que é o que a gente tem quebrado a cabeça. É aí que reside a essência, digamos assim, da presença do analista. Seja frente ao sintoma de um sujeito, seja frente aos grupos, aos coletivos ou às tribos. Se esse ódio se enraiza nas identificações, o que é que pode um analista? Como atravessar as identificações para esburacar nelas os semblantes que enrijecem as parcerias, injetando segregação, disputas e, principalmente, a intolerância e o ódio. No último Enapol, nós trabalhamos sobre um novo amor. O que Lacan quer dizer com um novo amor? Num dos seus últimos seminários, o 24,
ele traz um título que é objeto de muitas interpretações, né? E que deixa aberta essa questão, quando ele traz que esse insucesso do saber, ou esse insucesso do inconsciente, é o amor. Eu deixaria esse título para que a gente possa interrogar o que tem a ver esse saber e esse amor, se a gente pode partir da concepção do ódio como segregação de gozo, como pensar que o amor pelo saber pode ser uma via que o analista tem a oferecer, levando o sintoma a um outro patamar, além de uma defesa frente ao ódio estruturante. Bem, são questões aí que estão mais para nós do que como respostas ainda, né? A gente espera poder, durante a nossa jornada, e também o Encontro Brasileiro, que vai trazer questões também sobre a presença do analista, né? O analista presente frente a todas essas interrogações do contemporâneo. Então, vamos passar adiante e entrar na conversa com Nelson e Sueli, né? E aí, Nelson? Na verdade, a conversa de Nelson e Sueli, mas com todos que estão aqui. Mas veja, antes da conversa com o Nelson, eu vou pedir, porque Nelson trouxe um material, que é um vídeo dele, né? E é em cima desse material que ele e Sueli vão provocar, digamos assim, a discussão, né? Então, eu vou pedir à Kézia que passe esse material, depois disso, os dois já estão livres, né, para fazer isso, e aí já começa a discussão, ou seja, as pessoas que quiserem já vão entrando na discussão, levantando a mãozinha, né? Esse vídeo, antes que Kézia coloque, ele é uma bricolagem. Ele, de alguma forma, foi produzido com todo o trabalho de grupo que fizemos para então, é uma produção coletiva. Isso, e eu vou estar responsável pelo chat também, né? Eu vou estar acompanhando aqui. I can live or I can die.
discovered that Americans consider homosexuality more harmful to society than adultery, abortion, or prostitution. All the same, I've been losing one day at a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe for people who have evacuated actually from Chechnya, that there are tortures, they're being humiliated, they were electrocuted, some of them were even violated with bottles, some of them were actually. Maybe this time I can be strong, but since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go far, thinking about where I've been and helping me start. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Eita, Excelente, muito bom. Bom e difícil, né, da gente... Então, Nelson e Suelen? Sueli, vamos conversar. Então, bom, eu preciso... É um tema muito difícil, muito duro. Quando o convite me foi feito, eu aceitei assim prontamente, mas aí depois que eu fui olhar melhor o título, eu falei, bom, o que é que eu vou fazer aqui? Porque é muito árido, é um tema muito árido. E a gente está no olho do furacão, né? Prestes a mais uma eleição, então eu falei, bom, não sei o que é que se tem para dizer, o que é possível ser dito, né? E aí a gente foi conversando, né? Foi se animando. O vídeo, como o Nelson falou, assim, foi uma bricolagem do que a gente pôde conversar, né? Que foi surgindo. E, bom, eu preciso me pautar em algum escrito, assim, então eu escrevi um pouco alguma coisa, mas muito curto, e é só para poder conversar melhor com o Nelson e com todos que estão aqui, claro, mas colocando também um pouco a minha questão, assim, né?
que me atravessou, né? Então, é bem curto, assim. O tema da segunda jornada da seção Nordeste evoca 2 significantes, pai e evaporação, e um terceiro, analista, numa mesma frase. O eixo 2 convoca o analista frente a esse tempo da evaporação do pai, em que os discursos de ódio e segregação se fazem ver e ouvir por todo o globo. Ao convite de Margarida e Cláudia, não declinei, aceitando prontamente, tendo apenas um vislumbre da dificuldade e aridez dessa temática. Durante nossos encontros, juntamente com nosso colega Nelson, também convidado a falar nessa atividade, os acontecimentos que marcaram nosso país e demais localidades no globo permearam nossas discussões e questionamentos. O nosso colega Nelson conseguiu transformar em imagens nossas conversas, né? Foi um trabalho de transformação e tradução, imagens, palavras, letras. No vídeo vemos um rei da captação, revolução, evolução, progresso. Vemos ainda realeza, luxo, resgate, vida. Pessoas ocupando as ruas, gritando, cantando, bradando. Imagens e palavras se misturam fazendo vibrar, pois as pulsões são no corpo eco do fato de que há um dizer. Em um esforço de poesia, no capítulo intitulado Tempos Modernos, o Millet interroga-nos acerca das práticas da psicanálise. Com que condição é praticável a via de Freud? Acaso é hoje? Poderá ser amanhã? Nos colocando a questão da modernidade, do progresso, da homeostase, em nome da lei de ferro dos novos tempos modernos. Millet nos dirá que o desejo, em efeito, não é democrático, que o valor da democracia como lugar vazio falha em situar o sujeito da democracia como sujeito barrado, o qual implica excluir tudo que é da ordem da particularidade dos gozos. Millet avança. Sabemos por Freud, sabemos por Lacan, sabemos pelo dia a dia, que quanto mais vazia é a democracia, mais se converte em um deserto significante de gozo. E correlativamente maior é a condensação de gozo. Quanto mais desafetivizado está o significante, quanto mais avança o significante puro sob a forma do direito, da democracia igualitária, da mundialização do mercado, de maneira correlativamente aumentam a destruição e a extensão dos massacres e das catástrofes. Não é apenas porque os meios de destruição se tornam superiores, senão mais bem pelo eclipse que avança. Quanto mais avança o reino do significante puro, maior condensação se produz do lado do gozo. Então, algumas interrogações me vieram. Como pensar isso hoje, quando estamos diante da ameaça a toda forma de democracia, com a crescente do ressurgimento de governos totalitários? O que Millet quer bem dizer quando fala democracia vazia? Se pensarmos na liberdade dos mercados comuns, que sentido a palavra democracia tem hoje? Bom, é isso que me veio assim para iniciar uma conversa. Nelson. Nelson. Bem, é um tema bastante denso. Nós passamos alguns encontros debatendo por que caminhos a gente poderia seguir para a construção de um raciocínio para trazer hoje aqui. Mas é interessante que até o final a gente não conseguiu criar um raciocínio unilateral, porque a própria interpretação de Lacan de que a segregação estaria na raiz dessa evaporação do pai é algo que suscitou em nós bastante questionamentos. Porque se tivermos uma leitura talvez um tanto quanto apressada, poderíamos pensar que a solução estaria em ressuscitar o pai, como muitas vezes se tem, e vemos isso como resposta na cultura, através do que Sueli chamou de governos totalitários, por exemplo, que todos têm como proposta uma espécie de ressuscitação do pai, né? Agora, Lacan, ao mesmo tempo, quando fala sobre racismo e segregação,
Na verdade, ele é interrogado em 73, se eu não me engano, em televisão, porque ele fala em segregação e racismo com tanta ênfase. Ele diz de forma contundente, porque eu não estou brincando, ele diz, algo assim, né? Porque eu não estou brincando. E ele segue, depois de falar, fazendo ênfase nesse ponto que foi colocado no final do vídeo, a respeito de que Deus, uma vez recuperando sua força, trará sua face funesta. Né? Então, é interessante que é é um caminho perigoso esse, porque se a resposta, por exemplo, vem através do coletivo, ela pode vir na tentativa de ressuscitar um pai que, enfim, a todo momento me parecia um pai que se evaporou. Um pai que se evaporou. Daí também um outro desafio nosso, nesse eixo especificamente, de tentar localizar o que no social, o que no laço social poderia ser falado e qual o lugar, ou como intérprete, porque como lugar o próprio Lacan situa como intérprete da civilização, como intérprete da civilização o analista se situa em nossa época. Né? Até que ponto, qual o efeito, por exemplo, de suas palavras hoje, quando exatamente a palavra entra em declínio, o efeito das palavras entra em declínio. Como interpretar? E um outro viés também que levantamos foi a respeito, e aí fazendo a interlocução entre o laço social, mas não sem desconsiderar a clínica, seria qual o lugar da transferência nesse campo onde o pai se evapora, mas ao mesmo tempo o capitalismo, que como Lacan diz, foraclui as coisas do amor, é o discurso dominante. Como Millet, numa entrevista recente, disse que Lacan conseguiu antecipar a dominação do discurso capitalista. Então, são questões que mais ficamos levantando e debatendo, e nosso intuito era também trazer isso aqui para vocês, não só para instigá-los aqui e agora, mas também instigá-los nas produções daqui por diante. Esse vídeo, ele inicia, também como Sueli destacou, com um evento bem crucial na história do Ocidente, porque o fato do rei Luís XVI ser guilhotinado inicia uma série de revoluções para acabar com a monarquia na Europa. Então, esse é o pontapé inicial em prol da República, onde um rei é guilhotinado, que é algo inimaginável, era algo inimaginável nessa época. Inclusive, no momento em que o rei está sendo guilhotinado, quando ele é guilhotinado e seguram a cabeça, o povo grita, viva a República! Então, de alguma forma, me parece que, nesse momento, tem uma nova lógica que passa, aos poucos, a se instalar. Bem, se é pro pior, ou pior, eu acho que, nesse caso, caberia uma interpretação, no caso da lógica coletiva. Ao mesmo tempo, quando a gente percorre a história do vídeo, que o vídeo tenta trazer, vemos uma série de quedas e situações que se passam, mas também uma série de fatos onde a palavra pode tomar lugar de um outro jeito. Desde, por exemplo, quando, no fato mais recente, teve a morte de George Floyd nos Estados Unidos, mas também aqui local, em Recife, quando o menino Miguel caiu de um apartamento e que mobilizou e mobiliza até o dia de hoje uma série de revoltas com efeitos, porque não é sem efeito isso, não é espumas jogadas ao vento. Nesse caso há de fato efeito nesses eventos. Ou como, por exemplo, o movimento das mulheres chilenas que se juntam e acusam o governo, mas também a polícia, os juízes e a política
os dizendo como violadores. O estuprador é você. Esse é um movimento que é muito interessante porque ele não fica única e exclusivamente no Chile. Ele se espalha de uma forma impressionantemente rápida pelo mundo todo, né? Inclusive aqui em Recife, teve no Marco Zero, teve em várias partes do mundo, em Paris, na Itália, em Madrid, em Lisboa, no Chile, vários dias seguidos, até derrubar o governo. Então, ao mesmo tempo que vemos uma lógica do universal, e que é curioso, porque o próprio Lacan também diz, na apresentação que ele faz aos psiquiatras, em 67, eu acho, que a segregação era um efeito da universalização. Então, é interessante também esse polo, né? Porque uma vez que há um universal, também há a lógica universal também promove uma segregação. E parece que esse ponto também é importante destacar para também não sermos uns nostálgicos do universal, nem do pai, nem do universal. Isso me parece também que foi parte do nosso debate, que não quer dizer que não presenciamos todos os dias novos universais surgindo, eu diria no plural, né? Uma proliferação. Assim, proliferação de universais. Não me parece que também estamos tão desorientados assim. Parece que surgem novos universais, né? Agora, como dar conta disso na clínica e na civilização, isso segue como uma questão. Bem, vamos conversar? Vamos. Aguardando inscrições, né? Pode falar, não? Eu vou conversando, assim, então, também, mas quem quiser pode falar, né? É a nossa democracia como entendemos ela hoje, né? Não como surgiu, mas como entendemos ela hoje. Eu estava pensando, Nelson, assim, como você montou essas imagens a partir do que a gente falou, né? E tem uma coisa das letras, né? Vários cartazes, várias letras, né? Várias palavras ali, né? Algumas faladas, como da manifestação das mulheres no Chile, né? Alguns brados, né? São brados, né? Uma tentativa de pôr ordem nas palavras, né? Um pouco nesse sentido, não a ordem de ferro, né? Mas uma ordem que pudesse constituir uma outra lógica, né? Sempre com impulso ao sentido, porque eu acho que todo simbólico, toda palavra é um impulso ao sentido, né? Mas eu acho que tem essa coisa das letras, sabe disso, assim, a gente está muito num tempo de imagens, né? E a imagem é jogada, a imagem está lá o tempo todo, né? Antes tinha a ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Essa foi, me parece, um pouco o surgimento da coisa da imagem substituir as palavras. E eu fiquei pensando um pouco... Temos o cinema mudo de Chaplin, sim? Sim, belíssimo, né? Com tempos modernos, inclusive, né? E que fala, ele fala. Ele vai falar oralmente depois, né? Mas no começo era, de fato, as imagens ali, mas de uma outra natureza. E eu fico me questionando o que são essas imagens hoje, né? Porque, inclusive, é um tempo das imagens, a jornada está nessa pauta das imagens, né? Os teasers, os vídeos, né? O próprio vídeo que você transformou aí, o que a gente vinha discutindo. A imagem tem um poder, ela tem um impacto, né? Eu já vi mais de uma vez esse vídeo e toda hora que eu vejo eu falo, ainda bem que tem a música, para poder dar um pouco assim de leveza, um pouco, colocar a gente para falar, porque é uma dureza
É uma dureza muito grande esse tema. Então, a música consegue fazer a gente ir deslizando um pouco para poder falar alguma coisa, né? E não sei, não tenho resposta, né? Mas eu queria pensar um pouco, talvez, essa coisa dessas imagens, dessa evaporação, né? O que é que se vê daquilo que se evapora, né? O que é possível, alguma coisa de uma imagem, mas de uma imagem não no sentido do imaginário, sabe? Mas talvez alguma coisa pela letra mesmo, assim, aquilo que está ali. Vamos lá. Vamos Tem circular. Liege e Paulista. Nós estamos com Liege. Isso, mas só um minutinho antes, né, de Liege, né? Ivete pergunta à Cláudia se ela vai disponibilizar o texto, como também Mônia pergunta se será disponibilizado esse vídeo. E Socorro Soares faz um comentário também aqui sobre o vídeo que foi tecido de modo que ganhou o efeito mesmo de uma bricolagem com os restos pelos cantos e espalhados no mundo, e faz um arranjo artístico com tantas crueldades. Bom, isso é o que tem aqui no chat, então, Liege. Quanto ao vídeo e ao texto, acho que a gente nem decide isso agora, isso vai ser uma coisa a ser decidido pelo coletivo mesmo da sessão, pela diretoria, né? A gente vai ver, tem uma aba no site que a gente vai disponibilizar algumas coisas, vamos ver o que é que entra lá, tá bom? Acho que eu não posso responder por mim, não. Eu queria pegar essa ideia que Sueli trouxe aí. Liege está inscrita. Mas viu? a Liege está inscrita, Cláudia. Liege, Paulesca, Cleide, Sandra, e depois é você. Era a ideia de Sueli que eu ia atravessar. Desculpa aí. Tá bom. Liege. Bota aí minha mãozinha, deixa eu ver se eu coloco. Então, gente, boa noite. Eu gostaria, inicialmente, assim, de agradecer nesse momento, acho muito rico, né? E quem me conhece um pouco sabe que eu sou muito atravessada, né, por esse tema, gosto muito e é uma indagação permanente, né? Eu acho que a pergunta que eu faço geralmente sobre essa temática me pega de uma maneira que as questões sempre vão para frente, mas interessante é que, estudando um pouco mais hoje, eu encontrei alguma coisa que me serviu pouco mais, assim, acho que avancei um pouco mais nessas indagações que ficaram sempre, né, meio, enfim, sem algo que eu pudesse sustentar melhor por aí, que foi um texto que eu li, a segregação nossa de cada dia, não sei se vocês tiveram acesso a esse texto, que é um quem texto, é, Virgem? É Luiz Tudanca, Sim. da EOL. Ele traz uma questão muito interessante, assim, bom, primeiro ele parte da ideia de que a política da psicanálise é a política do sintoma, né? Então, a partir daí, ele vai trazendo essa questão de, essa via do sintoma, essa via, né, do sem sentido que o sintoma traz, né? Então, ele pega o tratamento que se pode dar a esse sintoma por uma via de uma psicanálise pura, que seria, né, que levaria ao passe, e de uma psicanálise aplicada, que seria pensar como esse sintoma se insere no social, né? Então, quando ele está pensando essas questões, ele diz o seguinte, que a nossa via, né, quer dizer, essa posição do psicanalista diante dessa discussão, quer dizer, diferente da política que busca o sentido, né? A política é sempre uma busca de sentido, né? Não se pode pedir outra coisa à política, né? É isso mesmo, a função da política é essa. Mas a psicanálise tem algo a dizer aí, porque a política da psicanálise é justamente colocar o não sentido. Isso que a política persegue como sentido, a psicanálise entra aí para apontar um não sentido, né? Ou seja, a dimensão do real, o que fica fora, né? E uma outra coisa que ele traz, quer dizer, além de apontar o não sentido, que a nossa posição como analista é apontar o não sentido, a outra posição que ele diz, do psicanalista, é o meio dizer, né? Que seria sustentar no nosso discurso o meio dizer. Aí ele complementa, o que seria esse meio dizer? Evitando a denúncia
evitando a denúncia, como é que ele diz? Porque eu achei isso bem interessante. Sim, evitando a denúncia, é isso, ele afirma, evitando a denúncia, porque denunciar reforça o denunciado, né? Então, salvo se você, nesse meio dizer, você aponta para um vazio. Então, o que é o meio dizer? É apontar para um vazio, né? Então, então, eu achei muito interessante, porque como eu transito nessas duas dimensões, né, da política e da psicanálise, horas eu estou mais num campo, horas eu estou mais no outro, me ajudou muito a pensar, então, com a psicanálise, né? Porque que a psicanálise, nesse diálogo com a política, como é que ela entra, né? Com essa dimensão do não sentido, com essa dimensão do meio dizer. Então, era essas questões que eu gostaria de trazer para essa discussão, que eu acho que me ajudou um pouco a avançar sempre nesse caminho aí, quando a psicanálise vai pensar o político. É isso. Paulesca. Boa noite. Obrigada, assim, Cláudia, Margarida, Sueli, Nelson. Eu fui um pouco por onde Margarida apontava, assim, porque o ódio, né? E o que é que essa relação, assim, com o ódio e a segregação hoje poderiam apontar para o laço? E aí eu comecei a tentar entender um pouco em relação ao amor, né? Porque é como se fosse mais fácil. E aí eu lembrei de um texto da Simone Souto, em que ela trabalha assim a questão do autoerotismo, né? E que esse autoerotismo, por não ser exatamente absoluto, é aí onde, de alguma maneira, há essa face que é tocada pelo outro, né? Assim. E aí pensar o amor como essa possibilidade assim de cura, inclusive com o que Nelson trazia assim, que efeitos para a transferência, né? Mas me veio muito assim de tentar entender se por essa via do ódio, né? Dar conta assim de que esse autoerotismo também não é absoluto nesse sentido, né? Ou seja, se tem alguma coisa aí que se escorrega assim para o campo do outro, é como se eu estivesse tentando pensar um certo embotamento assim nesse campo do outro. Foram as questões que me foram ocorrendo numa vertente mais do significante de gozo do que da significação mesmo, né? Do campo da metáfora mesmo. Assim. E, como o Nelson dizia, da lógica do universal, que me parece que dialoga muito também com o que o Sueli colocava, né? Que Millet traz da democracia vazia, né? Do que Liege apontou agora, assim. Então, essa universalidade que não é exatamente uma desorientação, né? Mas que é como se fosse uma orientação. E aí me ocorreu de pensar também se aí a gente teria alguma coisa no laço que tenta localizar, condensar, né? Nesse campo de concentração, assim, né? Nesse campo de concentração do outro, alguma coisa do que está foracluído, assim. Foi um pouco que me veio, não sei como, mas o que é que se condensaria aí em relação a esse objeto A, que é como se essas novas ordens sociais tentassem localizar em diversos campos de concentração alguma coisa desse gozo universal, assim. Bom, são conversas, né? Mas obrigada pelas perguntas que me evocaram. Cleide. Boa noite.
inicialmente eu gostaria de agradecer e parabenizar. Realmente, que trabalho instigante esse que vocês estão trazendo na noite de hoje. Nossa, eu estou aqui, o eco do fato de que amo dizer, né? Toca o corpo, as questões que vocês trazem. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre, a partir do que me veio, né? Como a psicanálise ela está do lado da democracia, porque senão, ou pior, né? Título do seminário 19, esse ou pior. E como Nelson diz, né? O quanto isso não é a nostalgia do pai, né? É uma outra coisa, e vocês trazem vários elementos, né, do texto de vocês, da fala de vocês, essa precisão aí do texto de Cláudia, né, dessa diferença, me ensinou muito, né, a pensar sobre essa segregação estrutural e sobre essa segregação social, né, que Bassoes traz, Tarrabi traz e tantos outros trazem, né, e essa perspectiva do amor, né, que Margarida aponta, que Sueli traz também essas imagens que não devem ser lidas simplesmente como imagens, mas dessa dimensão de uma materialidade que toca o corpo, né? Quem não foi tocado, o corpo por esses acontecimentos no mundo, no Brasil também. E aí eu gostaria de pensar um aspecto que é com a psicologia das massas e análise do eu, né? Essa diferença daquele esquema que Freud traz, né, desse novo laço coletivo, né, e com essas manifestações que são, né, com o povo, que vem a partir do povo, mas que toca na raiz da segregação. E aí, se a gente for pensar, né, que lá, no lugar do ideal, né, desse outro aí de exceção, o que vocês hoje nos provoca a pensar é que não há mais essa sustentação, né? Que algo se evaporou desse ideal, né? O lugar que o pai estava, que o líder estava, mas é um mais de gozar, né? Acho que Cláudia trouxe, né, de alguma forma, essas ilhas de gozo, né? Então, como é que se aciona aí esse mais de gozar, e aí vem um laço, né, que faz um certo coletivo. E aí eu fiquei pensando, a partir que eu retomo aí para vocês, a partir dessa questão que Nelson traz, né? Se o analista se situa como intérprete, né, na civilização, como é que o analista pode, é uma provocação, é uma questão que é minha também, sair de uma leitura só da segregação estrutural, que também é fundamental nesse discurso todo, né, dessa parceria com a civilização, e pensar um pouco aí a segregação como já é efeito, né, isso que vocês trazem, efeito, por exemplo, do neoliberalismo, né, eu acho que o trabalho de vocês nos provoca a pensar sobre isso. Então, me instiga isso. Esse xizinho que está fora é um xizinho que tem a ver com essa segregação estrutural, com esse mais de gozar que o próprio social toma, e o neoliberalismo também joga aí, né? Inclusive transformando questões que poderiam não entrar na massificação, transformando isso em objeto de mercado. Então, eu fico muito instigada por essas questões, né? Como a gente vai poder furar um pouco aí essa bolha, que não é a nossa com a segregação estrutural, mas é uma bolha também que não é fácil, que é o chamado discurso capitalista, né? Que talvez seja, se não for a democracia, ou pior, né? Eu queria dizer que, depois de Margarida, eu estou encerrando aceitar inscrições, porque o tempo já voa, né? Nós estamos com 15 minutos para concluir a sessão. Então,
pedir a Sandra, Cláudia e Margarida que vai dar tempo, né? Paramos aqui. Eu serei breve. Essa é uma questão que me veio, né? O vídeo me impactou muito, porque ele traz, não é só a música, né? Vamos dizer, que amacia um pouco essa dureza, mas é que eu fiquei pensando, Margarida, né? Nessa questão que você traz do coletivo, né? Da massa, como diz Cleide, do povo, né? Dentro desse discurso, né? Que é Eros, que é discurso que está ligado ao ódio, né? A gente tem discutido muito isso e perguntado muito isso. Quer dizer, o ódio, ele é discursivo. O que extrapola, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro muito de um texto de Millet, que ele traz, né, essa questão onde ele diz amor e ódio é Eros, né? A violência é pulsão de morte. Eu achei interessante que você traz isso na questão você diz assim, né, que a pulsão ela não tem discurso, né? Ela não está ligada a fazer, ela não é ódio, a pulsão não é ódio, ela não faz um discurso, né? E eu acho que Nelson conseguiu aí nesse vídeo trazer essa questão, né? O que assim me impactou e o que angustia, mas também o que anima é saber que há um movimento que sustenta na ordem do discurso algo de melhor, né? Algo de resistência, algo de, né? Que eu queria assim, se você pudesse falar um pouco, se você pensa isso assim, esse coletivo também como uma forma de discurso, mesmo que esteja no ódio, porque o ódio é isso que você estava trazendo, né? Quer dizer, a gente pode ter ódio, a gente não pode matar o outro, né? Porque o ódio é nosso, né? O ódio. Então, eu acho que é uma questão muito interessante isso, de pensar o ódio e não confundir, né, com esse senso comum que traz o ódio como uma coisa, vamos dizer, que a gente pode ler mais na ordem da pulsão de morte, né? Então, isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção do que você falou. É isso. Cláudia. Eu fui provocada pela fala de Sueli, quando ela estava falando das imagens, né? Porque eu também tive essa impressão com o vídeo. Aliás, agradeço muitíssimo a Nelson a produção desse vídeo. Eu também, como Sueli, já vi mais de uma vez e cada vez é muito impactante, né? Foi muito... Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo é essa profusão de coletivos, né? Tem muita cena de coletivos sem um líder, né? Eu me lembro que nas manifestações de 2013, uma das características dessas manifestações aqui no Brasil era não ter partido, era não ser chamado por nenhum dos ícones, dos líderes, né? E isso é uma lógica, né, que impera nessas agrupações sociais hoje, né? Uma das coisas que eu pensei foi na ideia de uma pulsão acéfala, quer dizer, sem cabeça, alguma coisa que busca por satisfazer-se, que eu acho que remete a esse mais de gozar, sem uma ordenação, a não ser por esse imperativo aí de gozo, né? Uma das coisas que eu pensei é que a Maria Helene Bruce diz, a questão da segregação é referida a uma mutação no discurso, e a mutação é exatamente que o sujeito dividido, quer dizer, algum sujeito que se dirigiria a algum saber, né, um sujeito dividido aí com algumas questões, ele é substituído pelo puro sujeito da ciência, o sujeito puro da ciência, que não tem questão. E o que responde, então, é o algoritmo, né, é um número, alguma coisa que é na ausência das palavras, não tem mais simbólico. E eu acho que esse vídeo traz esse tom, essa tonalidade, é a tonalidade desse vídeo, né, de trazer coletivos em que a cabeça está ausente. E aí a gente pensar também como é que isso
se organiza hoje, né? Como é que são essas agrupações sociais hoje? Uma coisa que Liege falou, que também me fez lembrar de um dos aspectos da segregação, é a denúncia que reforça aquele que está denunciando. Eu me lembrei que um dos aspectos da segregação se refere à segregação, ela tem um radical aí no pastor com seus animais, né? Então, tem uma coisa aí do cuidado que o pastor tem com seus animais, e dos animais que são segregados são os que ficam fora. E a característica de quem está segregado é exatamente não ter dívida com o pastor. Como não tem dívida, ele vira uma potência, ele ameaça a ordem, por estar fora, por estar segregado, né? Se a gente pensar isso em termos do gozo, né, isso que está desordenado, que não tem mais uma ordenação, não tem mais um ordenador, né, é o que força aí, essa ideia da denúncia, que reforça o denunciado, me lembrou isso, Liege. Eu tinha anotado mais coisas, mas já não lembro. Esse algoritmo que Maria Helena Bruce fala, né, que agencia as escolhas hoje, ele funciona na ausência de palavras, né? A gente faz uma compra na Amazon e a gente, daqui a pouco, está sendo bombardeado com sugestões, né, de coisas para comprar. Quer dizer, a gente não pode mais, não tem o direito da escolha. Isso é definido pelo algoritmo, tá? Um gerenciamento até do desejo, né? Até do que seria o dizer de um sujeito pelo algoritmo, né? Isso são as características que a gente viu das agrupações sociais hoje sem líder. Era isso, não sei mais o que eu... Pensei a questão da interpretação, né? Pensei a questão... E a psicanálise, e o analista, né? Como interpretar esse mundo hoje, né? Em que a palavra perdeu o valor. A gente sabe que a interpretação não é mais pelo sentido, né? Não é mais pela palavra, mas o que seria, o que ficaria, então, a cargo do analista fazer em termos de leitura? Por aí. Pensei essas questões para trazer aqui para a conversa. Margarida, né? Sim. Sandra, eu achei muito bom o que você coloca, né? que traz uma interrogação sobre o ódio e esses novos coletivos, essas novas tribos, enfim. Eu também acho que nessa nova configuração, onde não há como resgatar esse pai, né? Fazer ressurgir esse pai, esse saudosismo, mas nesse lugar estão surgindo os coletivos. Nesse lugar estão surgindo novas formas de enlaçamento. Né? Acho que é Lohana, esse último texto, que está na última opção, ele diz algo assim muito curioso, que o crime fundador não é o assassinato do pai, mas é a vontade de assassinar aquele que tem um gozo que eu rejeito. Então, esse assassinar aquele que carrega um gozo que eu rejeito é, vamos dizer, aquilo que se fundamenta a segregação. E esses movimentos, quando diz o estuprador é tu, vidas negras importam, de alguma forma promove um outro, me parece, um outro enlaçamento que é exatamente tentando escapar desse ódio segregador, tentando fazer um novo laço. E eu acho que o trabalho analítico não é reforçar isso enquanto universal, então vamos reforçar o universal dos negros, o universal das mulheres, né? Mas encontrar nesses coletivos aquele que pode... Marcos André traz uma expressão muito boa, eu acho, um significante vazio. Alguém hoje falou nesse vazio, acho que foi Liege, falando algo do vazio, né? Eu acho que o meu dizer que aponta para o vazio. Esse meu dizer que aponta, esse significante vazio que, de alguma forma, pode estar ali enlaçando aquele coletivo, sem necessariamente constituir um universal.
Enfim, acho que foi bom você lembrar isso, porque eu penso que os coletivos estão aí como alternativas à segregação. Antes de passar para a Cassandra, eu queria aproveitar para dizer a todos que vamos valorizar a aposta que fizemos no Espumas ao Vento e que, para ver se com isso a gente dribla essa tensão que é o tempo que não dá para todo mundo, né? Cassandra entrou depois que eu já tinha fechado a inscrição, mas tudo bem, foi ótimo, dá tempo ainda dela falar, espero apenas que mais gente não resolva furar essa questão do tempo. Cassandra, pode falar, Cassandra, que tem tempo. Vamos falar. Perdão, Lapenda, perdão. Não, mas agora eu faço eu conheço, eu sei que foi por distração. Mas vamos Perdão, foi porque surgiu de última hora e eu resolvi furar. Pois é, mas veja, cada mas tem tempo. resolve furar, Temos né? tempo. Mas dá tempo, tem. Mas é rápido também, é super rápido também. Só parabenizando, né, o eixo, a coordenação do eixo, aos convidados, né, a produção do vídeo e a discussão, enfim. Mas dizer duas coisas assim que ficaram para mim, né? Vai um pouco nessa direção do que Margarida trouxe agora no final, porque eu fiquei com uma ideia a partir do texto de Cláudia, da fraternidade como essa ideia obsessiva, né? Eu achei muito interessante isso, porque, né, a gente encontra lá em Freud, né, exatamente isso, todo o questionamento de Freud em relação ao mandamento, né, ao mandamento do amai-vos uns aos outros, né, da questão do narcisismo das pequenas diferenças como exatamente aquilo que rateia, né, aquilo que impede a realização desse mandamento. Porém, a fraternidade persiste obsessivamente, né, me parece que como esse ideal mesmo, aí humano. E aí, quando, na fala de Nelson, ele destaca, né, a segregação como efeito desse universal, me ocorreu, né, que a proliferação de universais, que é o que a gente assiste hoje, né, inclusive a proliferação daquilo que é segregado. Né? Uhum. Esse é o paradoxo. Uhum. Né? Porque aquilo que é segregado, né, é reintroduzido, né, é reintroduzido através talvez, não sei aqui, né, dessa obsessão pela fraternidade, porque, de fato, a segregação é algo do insuportável para o segregado, obviamente, né? Mas eu fiquei pensando também, então, se a aposta seria exatamente no novo laço social, em novas formas de enlaçamento, a partir da segregação, mas que não reforce a segregação. O que é segregado, né? Retorna no real, né? Retorna, não tem como, né? Não tem como. Então, essa obsessão, né, me pareceu assim curiosa, né, assim, da gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Era só isso. Obrigada. Gente, eu posso dar uma palavrinha bem rapidinho, só bem pouquinho. 2 minutos. Tem duas questões no chat também, né, antes da gente... É sobre isso que Cassandra estava dizendo, né, que a política da psicanálise seria mais trabalhar, adotar uma posição ética não contrária à segregação, né, porque a contrária à segregação não há como se opor, mas contrária aos seus efeitos, né, e destacar nesses coletivos alguma coisa da diferença. Então, tem também esse texto do Bassols falava isso, é a diferença de segregar e separar. Separar é na vertente da diferença. Então, nesses coletivos, destacar esses uns sozinhos como seres falantes, né? Alguma coisa aí que singularize esses sujeitos. Acho que essa é uma via, e é a via por excelência da psicanálise, né? Como trabalhar
essa questão da fazer aparecer aí a singularidade de cada um. Então, eu queria lembrar, dia 20 de setembro, é o eixo 3, né, que vai ser trazido. Pediria à Késia que a questão, se o que ela está trazendo tem a ver com o que está no chat, que a gente possa reportar para o Espumas ao Vento, né? Porque ok. Agora já fechamos o nosso tempo. Tudo bem, tá certo. Então vai ficar Temos alguns segundos? Sim. Sim. Alguns segundos, não virou tempo ainda, Lapena. A minha preocupação Sim, Lapena. Uma brincadeira de Cassandra é exatamente essa. Olha, se Cassandra aproveitou... Sobrou para Cassandra. Imagina Nelson Mateus, não é? Então, nós não... Fala, Nelson, fale. Fala, Nelson. Não, terminou. Espera, ainda tem um minuto. Espera aí, Lapenda, temos tempo. Vamos nos despedir, cada um. Lapenda, um minuto que eu ia falar, você falou no lugar. Então, eu tenho um bônus de 2 minutos agora. O meu e o que você pegou. Fala, Nelson. Terminou, não pode ser assim. O próximo coordenador é mais democrático, e aí essa coisa... Lapenda, eu só queria ver se nós, que somos coordenadoras, temos pelo menos como encerrar. Mas veja, isso não tem como, a sala vai ser fechada. Teria que estar previsto no tempo. Se não for previsto no tempo, nós agora vamos até 10 horas para que cada um faça isso. Então, isso está previsto na organização. Lapenda, eu posso Vocês não pensaram nisso. Eu posso sugerir, Nelson. Terminou essa grande brincadeira. Gente, que confusão. Vamos encerrar isso. Coloca no chat aqui. Que confusão. Vamos encerrar. Gente, obrigada pelo convite, pela discussão. Coloco. Toda jornada a gente se fala. A essa boa interlocução que nós tivemos com Sueli e Nelson. Obrigada. Eu também quero agradecer a Nelson, a Sueli, a todos aqui. Foi muito bom esse trabalho que a gente fez junto, e essa atividade mostrou aí que muito bom. Foi ótimo mesmo, de verdade. Muito bom. Obrigada, gente. Muito bom. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agora em diante, arranje os coordenadores mais simpáticos. Você está falando muito, Lapenda. Mas para mim já terminou a reunião. Nós estamos aqui agora conversando.